quer escrever histórias já deve ter ouvido várias vezes sobre como o personagem, principalmente o protagonista, tem que ser interessante, que você tem que se identificar com ele, etc, etc. O que, óbvio, são coisas importantes, mas algo que antecede tudo isso e, ao mesmo tempo, engloba tudo isso. A primeira vez que seu protagonista vai aparecer na história. Se você quer saber mais sobre isso, fica aí que eu já vou comentar exatamente sobre esse assunto. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu resolvi trazer mais um vídeo sobre narrativa. Normalmente meu foco é mais quadrinhos, como vocês sabem, mas eu acho que o tema de hoje é útil também para qualquer autor iniciante, independente da mídia que ele resolver escrever. Hoje eu quero abordar um assunto que eu ainda não comentei por aqui, que é trabalhar com personagens na sua história. E que melhor maneira de começar do que falar sobre o personagem principal da sua história, ou melhor, o protagonista. Existem diversas coisas que eu poderia falar sobre como construir protagonistas e personagens, por isso provavelmente eu vou fazer outros vídeos relacionados a personagens. Nesse eu vou me focar em um aspecto que eu acho bem importante, mas que muitos autores iniciantes podem não dar a atenção que isso realmente merece, que é como seu personagem vai aparecer pela primeira vez na sua história. Se você acompanha o canal há um tempo, deve ter visto o vídeo que eu fiz sobre a importância de uma boa sequência de abertura para sua história. E os motivos para dar importância para a introdução do seu protagonista são basicamente os mesmos. Você com certeza já ouviu o ditado "a primeira impressão é a que fica". Embora isso não seja necessariamente verdade quando estamos falando de pessoas no mundo real, com relação a personagens numa história, dá tranquilamente para ter isso como uma regra geral. A relação do leitor com o seu personagem depende muito de como ele vai aparecer pela primeira vez. Que sentimentos ele está expressando? O que ele está fazendo? Por que ele está fazendo aquilo? Onde ele está naquele momento? Como ele interage com as pessoas? Essas e outras questões são importantíssimas na hora de pensar em como seu personagem vai aparecer para o leitor da primeira vez. Vamos pegar como exemplo a HQ All Star Superman. Todo mundo conhece Superman, certo? Bom, a gente conhece a ideia geral do Superman, mas a gente ainda não conhece esse Superman, ou seja, que versão é essa do Superman? Antes de ler a HQ, eu quero dizer. Então, Grant Morrison apresenta o personagem pela primeira vez numa situação de perigo, onde ele tem que salvar astronautas de um monstro criado pelo Lex Luthor, que queria sabotar essa missão espacial rumo ao Sol. Tudo que acontece na história diz tudo o que a gente precisa saber sobre o personagem. Que ele é um herói, que ele tem grandes poderes e principalmente que ele coloca a segurança de outras pessoas como prioridade, acima até mesmo da própria segurança. Grant Morrison poderia ter apresentado o Superman de muitas maneiras diferentes. Ele poderia ter começado na fazenda, conversando com os pais, por exemplo. Poderia estar no planeta diário trabalhando, ou no intervalo conversando com os colegas, como Clark Kent. Poderia estar almoçando num restaurante, poderia estar numa ligação importante, poderia estar dormindo. Existem zilhões de maneiras de apresentar um personagem, mas esse exemplo nos dá uma boa ideia do caminho para seguir, mesmo que seu personagem não seja um super-herói alienígena com poderes divinos. A dica mais importante aqui pode ser resumida na forma de uma pergunta. Que informações você vai dar para o seu leitor a respeito da vida normal, da vida cotidiana do seu personagem, que vai fazer o leitor gostar ou se identificar com ele de alguma forma? Um protagonista pode fazer as duas coisas, mas não precisa, não necessariamente. Você pode se identificar com um personagem e mesmo assim não gostar dele, ou não concordar com as suas atitudes. Um protagonista não precisa nem mesmo ser um herói e definitivamente não precisa ser perfeito, até porque ninguém é perfeito, nem mesmo o Superman. Então aqui não se trata de mostrar o personagem fazendo tudo certo ou fazendo tudo errado, e sim que tipo de situação você pode criar que mostre as informações necessárias para que o leitor entenda quem o personagem é e se interesse em continuar seguindo aquele personagem. Você não precisa mostrar tudo sobre o personagem, não precisa explicar tudo sobre o personagem, apenas aquela coisa mais básica, aquelas informações mais básicas
que definem o personagem e fazem o personagem ser interessante e fazem o leitor se identificar com ele. Na HQ de Eziri, que eu escrevi junto com o Frank Tartarus, cada capítulo gira em torno de personagens diferentes em regiões diferentes do mundo, lidando com o impacto social, cultural, político, etc., de deuses de diversas mitologias que começaram a cair do céu mortos e ninguém sabe por quê. O segundo capítulo da história é sobre uma mulher que começa de forma misteriosa a dançar sem parar, levando outras mulheres a fazer o mesmo, quase como se fosse uma epidemia, e como seu marido é obrigado a mudar suas atitudes em relação à esposa por conta desse evento misterioso. A sequência que introduz a personagem, que é a protagonista, mostra ela chegando em casa com compras e conversando com seu marido, que está na sala vendo TV. É uma situação muito diferente do exemplo que eu dei do Superman. Aqui nós iniciamos com uma situação cotidiana, sem nenhum mistério, nenhuma ação, nem explosão, nem nada. Mas isso não quer dizer que seja uma situação aleatória. Ela foi escrita dessa maneira de forma consciente. Ela foi construída para dizer ao leitor tudo o que ele precisa saber sobre os dois personagens que aparecem nela, sobre a sua dinâmica e sobre o que esperar dessa história. E essa é outra dica importante. O que o protagonista está fazendo na primeira vez que o leitor vê esse protagonista faz total diferença. Digamos que você quer começar com seu protagonista fazendo coisas do dia a dia. Então ele é apresentado numa cena onde ele está, sei lá, no trânsito. Por que ele está no trânsito e não em casa? Por que ele está no carro e não caminhando? Por que ele está na rua e não no parque? Ou por que ele não está na academia? Por que ele não está no banheiro? Enfim, não dá só para pensar em, ele está fazendo alguma coisa. O que essa coisa, o que esse contexto nos informa sobre o personagem. No exemplo de Eziri que eu comentei, a protagonista aparece chegando em casa com compras, cheio de compras, para que o leitor entenda logo de cara a dinâmica tóxica do relacionamento entre o casal. Não só ela foi fazer as compras sozinha e voltou cheia de coisas, como comenta na página que tentou ligar para pedir ajuda, né, para pedir pro marido dela ajudá-la com as compras, mas ele não atendeu, provavelmente nem se importou em atender. Note que durante a conversa entre o marido e a esposa, ele nem mesmo olha para ela enquanto está conversando, enquanto os dois estão conversando. E, obviamente, nada disso é por acaso. A sequência ela foi construída para deixar bem claro que temos um casal onde a esposa faz de tudo para fazer o relacionamento funcionar, mas o marido não está nem aí. Mais uma vez, teria uma infinidade de outras maneiras para apresentar, né, de apresentar os protagonistas, mas essa sequência em específico mostra tudo o que a gente precisa saber sobre esses personagens específicos e sobre a dinâmica do relacionamento entre eles, que é a base de todo o capítulo. Que a Frauen é uma mulher trabalhadora, esforçada, presa a um relacionamento tóxico. Essa é a principal informação que a gente tem nessa página inicial. São as informações que o leitor precisa para se importar com a personagem, para simpatizar com ela. O leitor não precisa ser mulher, não precisa também ser o dono de casa, não precisa ser alguém que está na mesma situação que ela. Qualquer pessoa consegue simpatizar com a situação em que ela está e sentir pena por ela e querer que ela, de alguma maneira, se livre desse relacionamento. E é por isso que, se a gente pegar, por exemplo, um filme, um HQ, enfim, uma história cujo protagonista é um espião, a primeira vez que ele aparece, normalmente é numa situação onde ele está fazendo coisas de espião. Existe um monte de personagens espiões por aí. Por que eu deveria acompanhar esse espião em particular? É isso que a introdução do seu protagonista deve dar ao leitor. O motivo para ele acompanhar esse personagem durante essa história, ao invés de acompanhar qualquer outra. E com qualquer outro personagem. Isso significa que você tem que ficar com pena do seu personagem? Não necessariamente, depende do personagem. Seu protagonista pode ser uma pessoa que faz coisas questionáveis, desde que você faça o leitor se interessar em saber por que ele faz essas coisas. Não só a motivação por trás das ações desse personagem, mas a lógica, as justificativas pessoais que o personagem tem, que pode não ser algo que ele diga na história, mas que
são vistas, né, conforme a história se desenrola. E essa é outra coisa importantíssima que eu quero trazer sobre introduzir seu protagonista. Quando você apresenta um protagonista, você está, de certa maneira, dando uma promessa para o leitor. E essa promessa precisa ser cumprida, né? Ela precisa ser satisfeita durante o decorrer da história, senão você vai acabar decepcionando o leitor, que pode acabar largando a leitura, né? Ou pior, lendo toda a história achando ruim e achando decepcionante e falando mal da história para outras pessoas. Se seu personagem é apresentado como alguém inteligente e que sempre coloca a família em primeiro lugar, qualquer coisa que fuja dessas características vai soar falso, ou no mínimo vai destoar bastante do que se espera do personagem e vai chamar a atenção do leitor, com certeza. Não pense que o leitor não pega essas nuances, porque mesmo que ele mesmo não perceba, ele com certeza pega. Então, se um personagem inteligente e que sempre coloca a família em primeiro lugar tiver que tomar uma decisão que envolva a sua família e ele não botar a família em primeiro lugar, tem que ser por um bom motivo. Um motivo que não contradiga o que o leitor já sabe sobre o protagonista ou que foi apresentado para ele, que foi prometido para ele sobre o protagonista, sobre o que ele foi informado quando o personagem foi apresentado. E pode acontecer, inclusive o autor pode fazer isso de propósito. No filme Vingadores Guerra Infinita, a história faz questão de ressaltar o quanto o Doutor Estranho quer proteger a Joia do Tempo a todo custo, né? E com ela proteger o universo a todo custo, né? Com o personagem inclusive disposto a colocar sua vida e a de outros na linha de frente se for para proteger a Joia. Só que mais pro fim do filme, durante a batalha contra o Thanos, o Doutor Estranho entrega a Joia do Tempo em troca da vida do Homem de Ferro, algo que contradiz o que ele explicitamente disse que nunca faria. Mas é claro que isso não é um erro do roteiro, é proposital e é feito para que o espectador perceba essa discrepância. É feito justamente para que o espectador olhe e diga, opa, por que ele fez isso? Tem alguma coisa a mais do que só ele trocar a joia pela vida do Tony. Se o Doutor Estranho fez isso, tem um motivo muito maior. E como vimos em Vingadores Ultimato, né, a sequência desse filme, o motivo era, na verdade, salvar o universo e trazer de volta todo mundo que sumiu e, consequentemente, colocar as joias do infinito no seu devido lugar no tempo. Então, nesse caso, o que era uma aparente contradição, na verdade era apenas o Doutor Estranho jogando num nível que a gente ainda não entendia, mas mantendo a sua promessa de preservar a realidade a qualquer custo, ou seja, não contradiz os valores dele. A atitude aparenta contradizer, mas depois a gente percebe que, na verdade, ela segue dentro dos valores do Doutor Estranho. Antes de encerrar, uma última coisa que vale mencionar. Sua história não precisa começar com o protagonista. Muitas histórias começam com o que a gente chama de incidente incitante, ou com um prólogo, ou com um teaser. Mas é importante lembrar que quanto mais você demora para apresentar seu protagonista, menos tempo você tem para apresentá-lo. Se, por exemplo, o seu protagonista aparece pela primeira vez lá pela página 10 da sua HQ, ou seja, depois que o seu leitor já foi introduzido a diversos outros aspectos da história, inclusive diversos outros personagens, ele vai estar investido, se ele continuou lendo, né, ele vai estar investido naquilo que ele viu até ali. Então você vai precisar mostrar rápido por que ele deve se importar com aquela pessoa que demorou 10 páginas para aparecer. É claro que nenhuma dessas dicas e do que eu comentei aqui nesse vídeo, né, nada disso é engessado, né? Como eu sempre falo em todos os vídeos relacionados à narrativa, nada impede de você tentar fazer diferente disso, né? Mas a dica que eu dou é: analise as HQs que você lê e os filmes que você vê, de qualquer gênero, de qualquer tamanho, qualquer duração, seja minissérie, seja encadernado, seja one shot, não importa. E observe essas questões que eu mencionei aqui. Verifique como o protagonista é apresentado pela primeira vez e se faça algumas perguntas, especialmente perguntas como essa. Por que o personagem foi apresentado daquele jeito, fazendo aquilo? Teria sido melhor ele ser apresentado em outra situação, em outro lugar, com outras pessoas? O que essa cena, esse contexto, nos ensina sobre o protagonista? Esse tipo de análise vai ajudar muito na hora de construir a introdução
do seu protagonista na sua história. Bom, por hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima! Eu quero aproveitar aqui para dar uma dica que ao mesmo tempo é um jabá, já que eu comentei aqui no vídeo sobre a HQ Dizzy. Essa HQ ela foi escrita por mim e por Frank Tartaros. E tem arte do Frank também, do Adam Marini e do Thiago Daniele, e cores da Luciana Lain. Essa é uma HQ que mistura fantasia, mitologia, sci-fi e explora o que acontece com o mundo quando uma série de deuses de diversas mitologias começam a cair mortos ao redor do mundo, em todas as partes do mundo, e ninguém sabe por quê. E isso estremece diversas bases políticas, sociais, culturais, etc. E basicamente é sobre o que acontece quando as coisas que todo mundo dá como certo não fazem mais sentido. É uma HQ que eu recomendo se você já é leitor de quadrinhos há um bom tempo e já leu vários tipos de história e se interessa por narrativas um pouco diferentes do convencional, tá? Essa história ela são oito capítulos, tá? E cada capítulo explora um aspecto diferente da reação a esse evento, né? É como se fosse uma multitrama que a gente chama em narrativa, tá? Então é bastante experimental, então talvez o leitor que começou há pouco a ler quadrinhos talvez não goste tanto, vou ser bem sincero. Talvez essa HQ é mais para leitores de quadrinhos mais veteranos, digamos assim. E o bom é que ela está disponível num encadernado, esse encadernado aqui, com a história completa, com as 8 partes. É uma história fechada com começo, meio e fim, numa única edição. Para quem se interessar, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, certo? Num próximo vídeo eu trago uma outra dica que eu prometo que não será jabá. Quer dizer, eu não posso prometer que não será jabá, mas provavelmente não será jabá. Até a próxima.